Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está me vendo, me ouvindo aí. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a mais uma live, mais um encontro, mais uma conversa nossa. E hoje eu estou aqui para trazer esse assunto que é tão interessante, né? Que é trazer do inconsciente para o consciente. Eu tenho um convidado especial hoje que é o Luiz Sandro. Você já deve ter acompanhado ele em outras lives que a gente fez juntos aqui, né? E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre essa relação entre o consciente e o inconsciente e como a gente faz para trazer coisas lá desse inconsciente para o consciente e a importância disso também, né? Porque afinal de contas é quando a gente traz lá do inconsciente que a gente pode tomar consciência do que está acontecendo, a gente pode entender os padrões que se repetem, pode entender as coisas que acontecem na nossa vida e por que cada coisa é de cada forma, né? E a gente assume o controle disso, em vez da gente ser vítima da nossa história de vida, a gente entende por que a gente está repetindo aqueles padrões, porque afinal de contas, você não veio para a vida sabendo o que você sabe hoje, você aprendeu com as experiências que você teve até aqui. E essas experiências compõem aí, digamos assim, uma base de dados aí dentro de você, né? Que é onde o teu cérebro vai buscar as informações para saber interpretar o mundo do jeito que ele está acontecendo aqui hoje, para saber o que é verdade, o que não é, o que é certo, o que é errado. E essa base de dados aí é o que a gente chama de inconsciente, subconsciente, enfim. É onde você vai buscar essas informações. E então, o nosso tema hoje é a gente falar exatamente, né, formas aí de como você trazer essas informações do inconsciente para o consciente, para você poder lidar com isso e assumir o controle, beleza? O Sandro chegou, vamos ver se 3 horas em Bruxelas, na Bélgica. Seja bem-vinda, Mafalda. Então, tá tarde aí, mulher. Aqui é 19 horas do Brasil ainda. Então, você tá mais tarde. Que legal, que bom que você tá aqui. Fala, seu Luiz Sandro, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que tá? Tudo Tudo certo? certo. Tá me ouvindo bem, não? Meu áudio tá estranho. Deixa eu resolver aqui uma coisa. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, mas tá abafado o som. Tá. E você, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Vai melhorar. E aí? Seja bem-vindo. Então, vai se apresentando aí enquanto eu resolvo, que vai introduzindo o nosso assunto aí, por gentileza, seu Luiz Sandro. Eu perdi a tua introdução ali, né? Eu não tava carregando no Instagram aqui. Eu perdi a tua introdução. Eu não sei o que, é que você falou já aí. O que, que você falou? Me diz aí. É. Então, agora melhorou meu áudio. Melhorou, né? Melhorou, não? Melhorou. Ah, agora deu certo. Então tá. Ó, a Nutri Juliana falou 22 horas em Portugal. Olha aí, a galera tá vários países aí. 23 horas em Bruxelas, 22 horas em Portugal. Estamos atualizando o fuso horário aí. Que legal, que bom que vocês estão aí, gente bonita. Muito obrigado por vocês participarem. Vai lá, Sandro, tá contigo aí, rapaz. Que legal. Então, esse é um tema muito importante, porque eu vejo que muitas coisas são construídas a partir do inconsciente, né? A gente começa a atender as pessoas e trazer para elas uma consciência de que elas criam a sua própria realidade. E isso, em primeira mão, elas se deparam com essa informação, é muito complexo delas entender, porque elas dizem assim, mas eu não quis criar isso. Eu racionalmente não criei isso. Eu acho que é aqui que entra essa parte importante que a gente vem trazer. Quem que cria as realidades de experiência para a gente? Uma média aí, né? 5% nosso racional, nosso consciente, e 95% nosso inconsciente. E o que o inconsciente cria? Ele cria situações na nossa frente, para que a gente tenha percepção, para que a gente aprenda. Porque tem algum déficit de aprendizado que o inconsciente vai criar uma situação para que você consiga se deparar com aquilo ali e trazer aquilo para um equilíbrio. O equilíbrio é o aprendizado. Sei, Rafael. É isso aí, maravilha. Quem nunca disse assim, eu não criei essa parada aí, não? Você tá louco? Da onde você vai tirar esse troço aí? Que eu casei com uma pessoa agressiva, violenta, né? Eu criei essa realidade para mim, eu criei aquela falência financeira. Não, quando eu abri o meu negócio, eu queria que desse certo, né? A gente nunca vai admitir, porque afinal de contas, a gente não fez por mal, né? A gente sempre fez o melhor que a gente pôde. A gente sempre está fazendo ainda hoje. A gente sempre está tomando a melhor decisão que pode. A gente nunca pensa, olha, eu tenho uma decisão boa e uma ruim, eu vou escolher a ruim. Óbvio que não, a gente sempre escolhe a melhor. Só que aquele melhor, muitas vezes, leva a gente por caminhos que são familiares para a gente. Familiar não é necessariamente algo que é bom,
que é gostoso, que é positivo, que é legal. É algo que é familiar. Familiar eu estou acostumado com aquilo ali. É algo que eu preciso reconhecer aquele sentimento, talvez para eu curar, né? Então eu vejo que acontece muitas vezes, um dos motivos que fazem a gente repetir padrões e fazem a gente viver coisas que a gente não quer viver é o julgamento, né? Tipo assim, a pessoa, por exemplo, julgou o pai. Ah, o meu pai era muito agressivo, violento, não sei o que lá e tal, ele não podia ser desse jeito. Aí você vai ver essa pessoa tem um filho agora e está tendo comportamentos agressivos e violentos com esse filho do mesmo jeito. Por quê? O primeiro passo é porque ele aprendeu a ser pai com aquele pai. Embora ele não goste, ele acha que ele devia ser um pai completamente diferente daquilo que ele aprendeu. E o segundo passo é que eu vejo assim, né? Não sei se você vê, Sandro, mas eu vejo assim, tudo que você julga, alguém que você tem que perdoar lá no passado, alguma coisa assim que você fica com naquele coisa que não muda, né? Fixo ali, assim. Não sei se é a vida, é o universo, é Deus, é a espiritualidade, seja lá o nome que você quiser dar. Ele faz uma volta, né? Ele te põe a viver a mesma situação de novo, só que no papel do outro. Para você entender que você, no lugar do outro, faria a mesma coisa, ou faria diferente, mas você entende o que o outro sentia quando ele fez o que ele fez. Para você não ver ele como um vilão monstruoso, mas entender que existia um pacote emocional que fazia ele agir assim. Não estou dizendo que é para validar e dizer que foi tudo certo que aconteceu lá atrás e que você pode continuar fazendo assim. Mas é trazer para o consciente para daí você poder fazer algo a respeito, né? É isso aí. Essa parte do julgamento é muito importante, porque tudo que você aponta o dedo, na verdade, é um espelho na tua frente, para o teu aprendizado, né? E essas percepções que você colocou da infância, do modelo da casa, do modelo da família, dos sistemas familiares que a gente aprende quando é pequeno, eles estão no nosso inconsciente. E muitas vezes a gente não tem racionalmente ou conscientemente, melhor falando, a ideia de trazer aquilo. Não, eu preciso ver aquilo. Mas de alguma forma o teu inconsciente vai produzir na tua frente momentos de experiência que você vai se ver de novo naquelas condições. Porque aquela condição, naquele momento, foi um desequilíbrio para você. E em outro momento você julga aquela condição como se fosse errada. Então você se coloca, você julga o desequilíbrio. Então você, de alguma forma, você tem que criar uma situação para que você tenha o aprendizado e traga essa situação toda para o equilíbrio. Pois é. E a gente cria, né? A gente cria, porque a gente é responsável pela nossa vida, né? E é muito fácil a gente colocar a culpa nos outros, colocar a culpa em alguém, dizer que foi o problema da economia do país, o problema foi a minha esposa, o meu chefe, meu filho, meu pai, né? Mas no fim das contas é a gente que está construindo a nossa vida a cada minuto, a cada momento. Você recebeu o que você tinha para receber, as pessoas te deram o que elas tinham para te dar, e ninguém tem culpa a mais, né? A questão é você entender que se você não vê saída para a situação que você está vivendo hoje, é porque você não está conseguindo enxergar. Não quer dizer que não haja saída, não quer dizer que não haja formas de você resolver o problema pelo qual você está passando. Você só não está conseguindo ver. E por que você não consegue ver? Porque você foi condicionado pelas suas experiências anteriores a ver as coisas apenas sob uma perspectiva, aquele teu jeito de olhar. E aí quando você olha pelo inconsciente, quando você olha por esse pacote inteiro que você consegue ver de outra forma, sobre uma outra perspectiva, e a solução tá ali, a solução sempre estava ali. A coisa que eu mais ouço na sessão, e você deve ouvir muito também, é a pessoa olhar e dizer assim, nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito. Você ouviu isso também, sabe? É Essa, muito comum, eu nunca tinha visto dessa forma. eu tinha me visto assim, eu nunca tinha olhado dessa forma para essa situação, né? E muitas vezes você coloca a situação e a pessoa aceita isso, né? Olha para isso e diz, nossa, é verdade, isso faz parte de mim, eu vejo agora que faz parte do meu dia a dia. Mas muitas vezes você traz as situações do inconsciente para o consciente das pessoas e elas entram num processo de negação. E é Uhum. complexo isso, porque você não consegue impregnar aquilo na cabeça da pessoa. Ela vai ter que achar por ela mesma as situações, vão aparecer situações que ela vai se deparando com aquilo e que ela vai dizendo, nossa, será que isso era verdade mesmo? Mas Uhum. a primeira resposta que a gente tem, normalmente, quando são coisas mais complexas, um pouco, é uma negação. Não sei se você também tem isso daí, né? A pessoa primeira, ela diz, não, mas será? Mas eu não me vejo assim, né?
Então tem os dois lados. Tem as pessoas que vêm já, nossa, é verdade, e tem as pessoas que negam. Tá? Eu vejo a negação como uma briga entre a consciência e o ego, ou a personagem, a personalidade que você formou. Porque esses aprendizados de família, de vida que você teve, estão tão enraizados em você que você não se permite olhar aquilo de outra forma, com um outro prisma. Então você não consegue ver aquela situação real na tua frente, né? E é muito importante, a gente começa a conversar e tem percepções diferentes, né, sensoriais e até extrasensoriais com as pessoas, e você tira do inconsciente e traz para o consciente. E elas, não, para isso aí não é comigo. E não tem o que fazer, você tem que deixar a coisa andar um pouco para que a pessoa, durante o seu dia a dia, vá criando situações que ela, não, será que isso não é verdade? Né? Por isso é uma coisa importante, que tem os que aceitam e os que não aceitam. Uhum. Com certeza. E muitas vezes nessa coisa de trazer do inconsciente para o consciente, faz a gente poder olhar de uma outra perspectiva o problema que a gente está vivendo. Às vezes, vou te dar um exemplo, eu já atendi mulheres que elas tinham um problema muito sério com o marido, tudo que o marido fazia irritava, tudo incomodava, não sei o que e tal, e aquilo ali estava muito errado. E no processo, quando a gente foi ver, no fim das contas, essa mulher tinha um problema com o pai dela. O problema é que ela carregava uma não aceitação daquela figura masculina, aquela figura de autoridade, aquela figura que o pai representou na vida dela na primeira infância, ali na adolescência e tal. E ela levou para a vida essa negação. E ela transferiu, né, esse sentimento que ela sentia pelo pai, ela transferiu no marido. Como se o marido tivesse que resolver o problema que ela acha que tinha com o pai, né? Então é como se ele tivesse que pagar uma fatura que não foi ele que gerou. E aí gerava um problema de desequilíbrio. E ela tentava resolver com o marido e não conseguia resolver ali porque o problema não estava ali. O problema estava com o pai. Ali era só onde o problema aparecia, né? Então, quantas vezes a gente está enfrentando problemas de relacionamento, problemas com chefia, com colega de trabalho, e o problema não está lá, sabe? E às vezes a única coisa que a gente precisa fazer é tirar lá do inconsciente e dizer, cara, é verdade, cara, eu tenho um problema mal resolvido aqui, mal digerido aqui com meu pai, por exemplo. Para você ressignificar aquilo lá, para daí você poder liberar o resto. Porque senão, às vezes, você já está tentando resolver esse problema há muito tempo e ele não resolve, porque você está tentando resolver no lugar errado. Você está tentando resolver com o teu marido, e não é lá que o problema está. Lá é onde você vê o sintoma, né? Onde a raiva, você permite que a raiva cresça. Mas não é de lá que ela vem, né? É muito interessante isso aí. Às vezes acontece isso, né? A mulher vê no marido o pai, muitas vezes o marido vê a mãe na mulher, né? E tem esse processo. Mas a gente tem que entender também que essa possibilidade que você mesmo cria na tua frente é a possibilidade de você entender, olhar para os teus pais e dizer assim, eu não posso julgar isso, porque eles fizeram tudo o que eles podiam naquele momento, com o conhecimento que eles tinham. Então, aí volta o julgamento que a gente já falou, né? Se você parar de julgar e você aceitar, porque amar é aceitar, se você ama teu pai, você tem que aceitar ele como ele é. Né? E a única pessoa que você consegue realmente mudar e você investir todas as fichas na mudança é em você mesmo. Né? Você não muda ninguém, você muda você. Isso é importante. E é curioso isso, né? Que eu vejo que isso é uma dicotomia do ser humano, né? Às vezes a pessoa passa a vida inteira tentando mudar o outro, e o outro nunca muda. Quanto mais força você faz para tentar puxar ele para cá, ele faz a pressão, a mesma força no sentido oposto, né? Ela se mantém lá no lado que você não quer que ele esteja. Até que chega um dia que você diz assim, cara, não adianta, não dá. Eu vou ter que me mudar, vou ter que aprender a lidar com isso, eu vou ter que fazer o meu processo, porque eu não consigo mudar o outro. Aí quando você faz o teu processo e você para de querer mudar o outro, você aceita o outro como ele é, você larga aquilo, ele larga também, e aí ele muda. E isso que é interessante, né? Que é muito louco isso, que a pessoa passa 20 anos tentando mudar o outro, e quando ela desiste e decide mudar ela própria, o outro muda. Às vezes o que a pessoa que está do teu lado precisa é só que você largue, sabe? Que você cuide de você, do teu processo. É muito comum no nosso processo, eu vejo, a pessoa procura para querer tratar a família. Não, eu preciso que você passe uma terapia com meu marido, com meu filho, com meu pai, com não sei o quê, com a minha irmã, não sei o quê. Tá todo mundo menos a pessoa que procurou. A pessoa lá não precisa, né? E muitas vezes essa pessoa, ela tá sobrecarregando a família no desejo de ajudar. Não é por mal, ela está querendo ajudar todo mundo, ela está querendo pegar todo mundo no colo, querendo abraçar todo mundo. E às vezes, se só ela fizesse um processo
e relaxasse, cuidasse da vida dela, para ela ficar em paz, tranquila, porque ela está sofrendo também, de repente aliviava para todo mundo, né? Eu vejo isso acontecer muito, acontece aí, não? Com certeza. Quando você vê a pessoa reclamando de alguém, não, porque aqui ele faz isso, aqui ele faz isso comigo e tal, quando você coloca essa pessoa, diz assim, essa pessoa é um espelho na tua frente. Praticamente você dá um tapa na cara daquela pessoa, porque ela não entende aquilo. Não, mas como? Mas não pode, né? Mas na verdade e é o teu inconsciente que está criando essa situação e você não consegue ver. Aí quando a gente para, vai esmiuçando, conversando, a pessoa vai percebendo que na verdade pode ser que tenha alguma coisa né? E vai vendo aquilo e vai transformando aquilo na frente dela. Devagarinho ela vai trazendo do inconsciente para o consciente e ela vê que aquela pessoa, aquela situação que está na frente dela, era ela precisando aprender. Né? Toda situação e pessoa que está na tua frente te desafiando é um professor na tua frente. Esse ponto aí é um ponto que eu acho que é sempre válido a gente falar, que tem gente que fala assim, eu tô sofrendo uma determinada circunstância aqui na minha vida, porque isso é um karma de uma vida passada, né? Então eu fiz algo errado, então eu tenho que pagar. E eu penso assim, cara, você tem que imaginar um karma, tipo, você acredita em vidas passadas, você acredita que você fez algo lá atrás que foi ruim, então agora você está pagando por isso. Eu penso que assim, ainda assim, se você estiver sofrendo, a dor ela é o teu professor, né? A tua professora ali, mas o objetivo dela é que você aprenda alguma coisa. Você não está sofrendo só pelo prazer sádico de que você sofra. Você está sofrendo porque você está se recusando a aprender uma coisa que tem para aprender. Quando você escolhe aprender, aquela dor para, sabe? Isso é trazer do inconsciente para o consciente. Você diz, cara, eu estou sofrendo isso por conta daquilo. Quando você entende isso, você se apropria desse processo, a dor acaba. A dor ela só está lá quando a gente impõe resistência àquilo, quando a gente não deixa a vida fluir como ela deve fluir, quando a gente quer controlar o processo, quando a gente se nega e quer ir contra, não, eu quero que esteja do meu jeito, desse jeito eu não aceito. Aí dói, sabe? Agora, esse que é o lance aqui do nosso processo, eu vejo, né? Quando você traz a mesma dor, porque a dor, na verdade, ela tá doendo para que você mude, ela não tá doendo para que você sofra. Você não mudar é que faz você sofrer, entendeu? Então, quanto antes você mudar, antes a dor acaba. É mais ou menos por aí, né, que eu penso. É isso aí. Eu trabalho com energias do que a gente chama de vida passada, né? E é muito claro isso, que o aprendizado que existia sobre esse tema até então era o seguinte: você fez, você tem que pagar, você fez, você tem que pagar, né? E o tempo e a experiência trouxe para mim um aprendizado que você não precisa pagar, você só precisa aprender. Eu precisava aprender isso aqui. Eu aprendi. A partir da hora que você aprendeu, você não precisa mais ficar sofrendo. Né? O karma não é eterno. Exato. Né? Você se depara com aquela situação, mas a partir da hora que você traz ela para o equilíbrio e você aprende, pronto, aprendido. Aquilo ali se encerrou, você passa para a próxima, né? Então é muito importante a gente quebrar esse pensamento que existia até então, né? Que, da vida passada, né? Porque uma hora a gente pode conversar mais. A gente chama de vidas passadas, mas é uma energia que está agora com a pessoa de forma multidimensional, né? E ela traz aquela linha de aprendizado. Eu sempre chamo assim, linha de aprendizado. E a pessoa traz aquele pacote de linha de aprendizado para essa experiência agora. E ela vai co-criar situações para que ela se depare com aquilo novamente. E se ela aprender lá no comecinho, está aprendido. Não tem mais o que você ficar sofrendo. Entendeu? Agora, daí a gente entra no que a gente está falando. Eu não quero ver, não é isso. Não é o meu erro. O erro é do outro. O erro é do outro. Vai postergando esse aprendizado e quanto mais você posterga o aprendizado, mais dói, né? Exatamente. A dor não está aí para que você sofra. A dor está aí para que você aprenda alguma coisa ou solte alguma coisa. Quando você aprende, a dor acaba, né? E você não sabe ainda o que você tem para aprender, então procure um processo, alguém que te ajude nesse processo, nesse mergulho interno, nesse autoconhecimento, para você poder realmente trazer para fora esse aprendizado e não esperar passar uma vida inteira, 2 ou 3 vidas aí para você poder aprender isso, né? Vamos aprender já,
que o momento é esse, né? E eu acho que isso que é legal de processos assim como a hipnoterapia, a PNL, esses processos de internalização, é porque a gente consegue conduzir o paciente para que a pessoa encontre a resposta dentro dela mesma, né? Não é a gente que vai dar uma resposta, né? Tem processos terapêuticos que é o terapeuta que olha de fora e traduz a vida da pessoa. Ah, você é assim e tal, e aí vai, né, colocando uma série de rótulos diagnósticos ali. E nosso processo não, nosso processo você vai lá e você ajuda a pessoa a encontrar as respostas dentro dela. Então, é sempre muito mais profundo, muito mais verdadeiro, muito mais intenso, porque muitas vezes dentro do processo a pessoa ela vem achando que o problema é uma coisa. E quando ela fecha os olhinhos ali, faz o processo de relaxamento, encontra a resposta, muitas vezes a resposta é algo que ela nunca imaginava que estava lá. Às vezes é uma coisa que ela nem lembrava, ou que ela lembrava, mas nunca imaginou que tem a ver com isso, né? Então, isso que eu gosto desse processo, que é um processo ecológico, é natural, assim, dentro do próprio organismo da pessoa, ela encontra e o nosso sistema acaba encontrando um novo equilíbrio, né? Ecológico é legal. Ecológico no sentido de que flui naturalmente, assim, né? É isso aí. Isso aí. É isso. Gente, vocês que estão vendo aí, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma pergunta, desculpa, se vocês tiverem alguma história que vocês possam compartilhar com a gente de algo, um ciclo que repetiu na tua vida, ou que de repente está repetindo ainda, que você ainda não sabe o que você tem para aprender com esse ciclo aí, conta pra gente que qual é o desafio, qual é a dor que dói na tua vida, quem sabe talvez a gente possa te ajudar aqui ao vivo, né? E se por algum motivo você tem um momento lá do passado que você tinha algo para aprender, e que quando você aprendeu a dor acabou, conta pra gente aqui também, vai ser muito legal compartilhar com as pessoas que estão ouvindo a gente. Rafael, me vem agora um tema importante, eu acredito, para a gente citar aqui, que são essas novas crianças que estão hoje nas famílias, né? E muita coisa que acontece na família é essa criança, a energia dessa criança trazendo experiências para mostrar para os pais o que está no inconsciente deles, os sentimentos, as emoções que eles têm. E essas crianças, elas veem o local que elas estão de forma energética, elas sentem, né? Essas crianças são muito sentir, e isso é um pouco novo para nós, né? O sentir. Mas essas crianças, elas vêm sentindo o ambiente. E elas mesmas movimentam energia para que criem situações para que os pais se deparem com as emoções deles. Eu acho que é importante a gente comentar isso aí, que a gente está atento bastante a isso. Isso acontece muito, né? Eu vejo que a criança, principalmente até os 7 anos de idade, a criança é o reflexo da família, dos pais, do ambiente onde ela está. Ela acaba demonstrando aquilo naturalmente, de forma simples aqui fora. Ela é o reflexo daquilo que está acontecendo lá. Depois aí, né, ela vai construindo ao longo do processo o seu próprio sistema de autocontrole, né, o seu próprio senso crítico. E depois, sei lá, dos 8, 10 anos aí, ela começa a demonstrar isso, interpretar o mundo com os seus próprios olhos. É claro que aquele senso crítico foi construído também com base no que ela aprendeu na família. Mas até os 7 anos, aquela criança de 3, 4 anos de idade, ela está demonstrando 100% o ambiente familiar ali. Então, tudo que você tenta curar no teu filho, tá em você, né? E eu vejo que as crianças, antigamente, elas eram mais fáceis de você dizer assim, não, fica quieto aí, deu, né? Eu que mando você, fica quieto aí, deu. As coisas estão do meu jeito, acabou, né? E hoje não é mais assim, não. Quem está assistindo a gente, se tiver filho pequeno aí, conta pra gente como é com vocês, porque aqui em casa o bagulho é bem diferente, né? Eu tenho uma filha de 8 anos, uma de 5, né? E eu vejo que são situações bem diferentes, assim. Eu vejo que cada uma delas representa o mundo de um jeito. Mas as crianças mesmo, principalmente as pequenas, elas não economizam em demonstrar as emoções. Tudo aquilo que você faz de conta que você não está sentindo, eles jogam para fora, eles escancaram, esfregam na tua cara, sabe? Então, se você quer trazer algo do inconsciente para o consciente, se você tiver um filho antes dos 7 anos de idade, tá tudo escrito lá. É só olhar o que você quer curar no teu filho, o que você quer curar no teu filho, é o que você precisa olhar para a tua vida. Aproveita esse momento aí. Eu acho que foi um insight muito bom isso aí, é uma coisa que a gente vive, né? Os pais, eles querem que os filhos sejam como eles foram, né? Mandados. E essa nova geração de crianças, aí, vamos falar dos 15 anos para baixo, nesse momento que a gente está aqui, elas vieram com outras características. Elas vieram para espelhar a energia do ambiente. Né? E dificilmente os pais vão conseguir, sem mudar a energia do ambiente, que na verdade parte deles, né? Uhum. Que eles emanam, né? As vibrações que eles emanam,
mudar essa criança, ela não vai aceitar a mudança. Coisa importante a gente olhar. Com certeza, com certeza. E eu vejo que essa criança hoje, né, eu vejo que até antes desse processo de evolução planetária, aí, digamos assim, que a gente está passando, as crianças vinham meio que repetiam aquele padrão de comportamento da família. E agora não, agora eu vejo que as crianças, elas vieram e elas estão diferentes, elas estão quem elas são irredutíveis muitas vezes em alguns aspectos ali. Quando você precisa aprender uma coisa, naquele ponto ali, elas não voltam atrás, né, e não tem jeito, você precisa aprender a lidar com aquilo ali, né. E é o aprendizado que cada pai, cada mãe, cada família precisa ter em cada momento da vida, né? Então eu vejo que as crianças refletem muito, né? Muito isso que está acontecendo aqui na nossa família. E mais uma vez é um exemplo, né? É muito mais fácil você colocar a culpa no teu filho, você querer curar ele, querer tratar ele, querer punir ele porque ele está errado, e não olhar para você, não olhar para a tua família, não olhar para o que você está fazendo, não entender que o que aquela criança está refletindo é o reflexo do ambiente onde ela é criada, onde ela vive. É muito comum a gente ver, às vezes eu trabalhei numa escola, né, durante 12 anos da minha vida. E é muito comum você ver na escola as crianças que têm um grande problema de relacionamento, problema de irritação, problema de não estudar, vários problemas assim que são problemas para a escola. Quando chamavam os pais daquela criança para conversar, os pais eram um problema 3 vezes pior que o filho, sabe? O filho ainda era aquele problema bem atenuado, sabe? O filho estava de boa, sabe? Então, eu vejo que faz parte do nosso processo olhar para isso, entender que os filhos estão aprendendo com a gente o tempo inteiro. E eles não aprendem com o que a gente diz para eles. Eles aprendem com o que a gente faz. Então, eles não vão dizer, filho, você tem que fazer isso, estudar, não sei o que e tal. Cara, se você não faz isso, não interessa o que você disser, ele vai fazer o que você faz, né? Então, os filhos são um grande reflexo aí para a gente poder olhar para isso, né, Sandro? É isso aí. Os filhos pegam e dizem assim, ó, a energia tá assim, e mostram, né? Aí vai ter que ver o que vai fazer com aquilo, né? É muito importante isso daí. Então, eu vejo nessas crianças hoje a troca de gerações que a gente está passando. Acho que nós já conversamos sobre isso em outro momento. Eu vejo a geração... Estava conversando até agora há pouco com meu pai sobre isso daí. A gente viu a geração dos nossos pais como a geração ter, né? Eles tinham que ter, era o ter, né? E nós estamos num ponto de inflexão dessa curva, que nós, eu digo a nossa idade aqui, um pouco mais, um pouco menos, nós estamos tendo que inverter essa geração para uma geração ser. Nós estamos querendo ser, nós temos que nos autoconhecer, nós temos que nos descobrir. E já muito perto de nós são as crianças, os nossos filhos, elas são a geração ser. Então, antigamente, as gerações vinham se copiando. Hoje está 3 gerações, tudo empilhado uma em cima da outra, né? Isso forma uma energia muito complexa para o meio, uma vibração para o meio, e essas crianças, elas vêm e mostram essa vibração que elas estão imersas dentro. Pois é. E assim, ó, e nenhuma geração está errada, cada um está refletindo os valores daquele momento, né? Eu vejo assim que nem a geração dos nossos pais, né? Você fala a geração do ter, né? Eu vejo que para essas pessoas que hoje tem na casa dos 50 até uns 70, 80, daí para frente, eu vejo que a vida deles foi marcada muito, né, por comprar coisas, comprar terrenos, comprar casa, construir algo, sabe? E muito, você deve conhecer muita gente com a ideia do deixar para os meus filhos. Eu quero deixar algo para os meus filhos. Eu quero comprar um terreno, comprar um negócio, comprar uma casa, deixar para os meus filhos, né? Porque, e se você olhar essa geração, é a geração que quase ninguém ganhou algo dos pais. E eles se fizeram, né? Eles tiveram que ir para a vida. Os pais tinham 12, 13 filhos, cada um tinha que dar o seu jeito. O que eles tiveram, eles construíram, né? Então, por que a ideia do quero deixar para os meus filhos? Porque eles queriam que esses filhos que vieram depois tivessem uma vida mais leve, fosse mais fácil do que foi para eles ter que comprar tudo aquilo. Então, se eles já tivessem algo, seria mais fácil, né? E o que eu vejo aqui com isso, a gente tem muita gente que passa por 2 problemas diferentes. O primeiro é as pessoas não saber fazer o dinheiro, não saber fazer a sua própria vida, porque eles estão esperando ganhar algo, né? Esperando que venha, porque eles sempre tiveram, e aqueles pais tiveram condições, estão sempre esperando que algo chegue para eles, eles não sabem assumir responsabilidade e ir para a vida, né? E a outra questão é que eu vejo que muitas vezes, quando esse pai, essa mãe morre, dá uma briga na família inteira pela divisão do terreno, da herança, da casa, seja lá do que for. Às vezes, né, a pessoa tem uma casinha velha lá, está os filhos todos se matam, se dividem, vai um para cada lado, para dividir um valor lá, assim, por essa coisa da ganância de ir atrás, sabe? E eu vejo que
isso acaba sendo um desequilíbrio, porque o que o pai queria é que esses filhos vivessem bem, vivessem melhor, fossem unidos, e às vezes aquele desejo que ele fez um esforço a vida inteira é justamente o bem que faz eles brigar e discutir, e um para cada lado, né? Então, eu vejo que esse é o momento que a gente está vivendo, nós tendo no meio disso e dizendo, cara, a gente tem que viver. Não quer dizer que a gente não possa comprar, não possa ter uma casa, um carro, um terreno e tal, mas que a gente precisa viver bem, porque a vida não tem aonde chegar, né? E a gente tem que estar aqui, não tem que deixar necessariamente, vou fazer um patrimônio para o meu filho. Né? Então eu vejo que essa mudança de geração é muito forte, muito intensa e não dá para fugir disso, né? Isso aí está escancarado aí para todo mundo ver, né? É isso aí. E a gente entender essas gerações e essa diferença entre as gerações, ele é uma energia curativa para nós, para os nossos pais e para os nossos filhos, né? E veja que nós que estamos nos percebendo agora como a geração do ser, nós temos a capacidade de mudar. E como é que a gente muda? Trazendo do inconsciente para o consciente, né? Percebendo as coisas, porque a gente, eu digo a nossa idade aqui, que é essa reflexão de curva, nós nos percebemos ainda, muitos se percebem ainda como a personalidade, como esse ego, essa personagem. E a pessoa não consegue se perceber como uma consciência que observa essa caminhada dessa personagem. Eu acho que é aí que está a grande chave, né? E você ter mais consciência. É você se desapegar do que você aprendeu, do que você acha que você é, para que realmente você é. Se você for ver quem você acha que é, sempre está vivendo no passado ou no futuro, porque nunca está bom no agora. A partir da hora que você começa a se perceber como uma consciência que pode observar e mudar essas percepções, você começa a tirar as coisas do inconsciente, porque o inconsciente, muita do inconsciente é da personalidade do ego que você formou até agora. Exatamente, porque o que é esse ego, né? Eu vejo quando as pessoas começam a esse processo de autoconhecimento, de espiritualização, né? Tem uma corrente que diz assim, você tem que destruir o ego, né? Você tem que quebrar o ego, você tem que matar o ego, você tem que, né, desconstruir isso e tal. E, cara, eu vejo que não, eu vejo que, assim, ó, existe a tua consciência maior e o ego é, digamos, esse personagem que você criou para viver essa vida. É como você aprendeu a se encaixar nesse mundo. Você criou um personagem que é o melhor que você podia ser para dar conta dos desafios que você tinha, para você sobreviver na família onde você cresceu, para você ser um bom profissional, para você ser um bom pai, uma boa esposa, um bom filho. Você criou esse personagem. O que você precisa saber é que isso é um personagem, não é quem você é, né? Você não é o personagem, você é o roteirista da peça. Você pode criar outro personagem, você pode entrar nele, sair dele, você pode ver que aquele personagem queria muito que você fizesse uma coisa, mas você não precisa fazer uma coisa só porque aquele personagem queria. Você é o conjunto da obra e você é muito maior do que isso, né? Então não é questão de desconstruir, quebrar, porque se você quebra esse ego, tipo assim, eu não vou matar esse ego aqui porque ele não existe, tal, tal. Aí você vira o quê? Você vira um ser de luz iluminado, mas aí você não sabe viver nesse planeta, você não sabe lidar com as coisas normais do dia a dia, você não sabe se relacionar com as pessoas, você não consegue dar condições para a tua família, materiais, porque isso tudo é o ego, construir a tua relação, né, como espírito nesse planeta aqui, nesse mundo material, né? Então eu vejo que essa questão do ego você não tem que quebrar, desconstruir, você tem que entender que você não é ele. E trazer do inconsciente para o consciente é você entender o que compõe esse ego aí, entender que você tem uma tendência natural a fazer isso ou aquilo por conta do que você viveu, mas você não precisa fazer isso ou aquilo só porque você já fez isso lá atrás, né? Então é mais ou menos nessa pegada aí, né? É isso aí. Eu sempre digo, o ser humano, ele pode ser um ser humano a cada dia, né? É só ele ter consciência do que ele está fazendo. Quando você se percebe mais consciente, você começa a observar a tua personalidade, você começa a fazer uma distinção entre o que é consciência e o que é personalidade. E daí você não quebra o ego, porque o ego é quem você é. É uma conexão entre ego e consciência. Então você não quebra, mas você pode reconstruir ele, reeducar ele. E como que você faz isso? Conversando com ele e dizendo, perceba isso, vamos perceber isso junto, entendeu?
eu converso muito com o meu ego, porque quando a consciência ela começa a conversar com o ego, aí que começa a haver uma conexão desse processo. Porque muitas vezes você é consciência, não se percebe, e o ego é quem toma conta do processo, é quem está vivendo. É o dia a dia, E quando você começa a se perceber como consciência e aproximar e não afastar, não tem que quebrar, você tem que aproximar o ego de você para que aconteça uma junção, uma conexão, e para que esses dois, a consciência e o ego, eles consigam caminhar numa mesma direção, falando a mesma língua, e de preferência tendo os mesmos gostos, né? Quanto mais você consegue conectar esses dois, que na verdade a gente se percebe como um, mas são dois, né? Porque é aquela coisa, né? Assim, puta merda, fiz uma cagada, né? Quem que percebeu a cagada foi a consciência, quem fez foi o ego, normalmente, né? Então, quando você consegue esses dois começar a conversar, aí você começa a descobrir também, daí, que é algo que você falou da parte espiritual, porque quando você começa os dois a conversar, você tem uma unicidade de energia, daí você começa a se perceber diferente, e esse se perceber diferente é se perceber conectado com uma energia que muitos vão dar muitos nomes aí, mas que tem uma energia que nos alimenta, que chega, que você sente essa energia, tem. Né? Nomes são muitos aí que são dados. É isso aí. Eu tenho uma tradução da palavra paz, né? Que você está em paz, eu não me lembro de quem é, mas fala assim que você está no estado de paz e equilíbrio quando o que você fala, o que você faz e o que você sente estão alinhados. Tipo assim, ó, você consegue sentir de acordo com o que você está falando e você consegue agir de acordo com o que você está falando também. Você não está falando uma coisa e agindo de outra, ou você fala e age de acordo com o que você fala, mas você sente que não devia ser desse jeito, né? Então, cara, eu vejo que é a gente tomar consciência de quem a gente é, dos processos que estão tramitando aqui dentro da gente aí, faz a gente poder assumir o controle, né, e ter consciência das coisas, né? Eu vejo assim, eu vou dar um exemplo de mim aqui, por exemplo, tá? Eu vejo que as pessoas falam, tá, mas como é que eu faço na vida real esse troço de trazer do inconsciente para o consciente ou, né, de ter equilíbrio, estar em paz e tal? Eu vejo assim, eu teve um momento da minha vida que eu percebi essa questão de TDAH, por exemplo, assim, eu super me identifico com isso aí também, sabe? Então, assim, se você quiser me perder, você diz assim, você tem que fazer tal coisa. Cara, não funciona comigo, não dá certo. Ah, você tem que fazer tal coisa, tal horário, assim, tal. Já é, não vai dar. E o que acontece? Eu percebi que eu gosto de fazer coisas onde eu me sinto livre, onde eu estou criativo, onde eu posso ser eu, onde eu posso ser autêntico. Tipo a gente está fazendo aqui agora, tipo eu faço meus atendimentos com os meus pacientes, tipo eu faço os meus cursos, eu sou eu, do jeito que eu sou, sem filtro, sabe? A pessoa gosta, não gosta, é o que eu sou, eu posso ser isso, né? Isso me faz bem, né? Isso é divertido para mim. E eu gosto de me sentir produtivo, sentir que eu estou tendo uma conversa construtiva, que as pessoas estão crescendo, que eu estou crescendo, que todo mundo está evoluindo de alguma forma. Então, por exemplo, a pessoa diz assim, vamos... Que nem assim, eu trabalhei no serviço público 12 anos, né? Então, por exemplo, uma coisa que me matava era a reunião. Quer ver reunião que não chega em lugar nenhum. A reunião que vai criar um GT, que é um grupo de trabalho, para criar a data das próximas reuniões de um negócio que nem precisava ser feito, sabe? Aquele tipo de coisa, cara, eu morri um pouquinho a cada dia. Hoje a pessoa fala assim, vamos fazer uma reunião, eu já me arrepio aqui, sabe? Então eu digo assim, cara, isso não funciona para mim. Isso é autoconhecimento. Eu entender que eu preciso tomar decisões de vida que me façam estar cada vez mais em situações como esta, que eu me divirto, que eu gosto, que é legal para mim, e cada vez menos em situações que me fazem mal. Às vezes o nosso problema é que a gente quer que a gente goste de uma coisa que não é pra gente, sabe? Não, eu quero aprender a gostar de reunião. Você até pode fazer processo, você pode tentar entender se tem algo lá do passado que de alguma forma possa ser mudado e tal, e que de alguma forma traga esse sentimento aí para você, né? Mas a questão é, às vezes a gente só precisa se conhecer, a gente precisa entender quem a gente é, entender do que a gente é feito, para a gente poder tirar o melhor proveito da gente mesmo. Senão, às vezes a gente é, sei lá, um peixe e a gente quer subir numa árvore, por exemplo. Não, eu quero subir numa árvore. Talvez até dê certo, mas não é para isso que você foi feito, sabe? Quando você entende do que você é, como você é feito, o que roda dentro de você, você faz as pazes com você, você pode extrair o teu melhor, entregar o teu melhor para o mundo. Porque eu vejo assim, todo mundo veio para cá com uma missão. Você acreditando ou não, gostando ou não, todo mundo tem um porquê para estar aqui. E para você descobrir o teu porquê, ele está muito associado ao que te faz feliz
E é o que você é bom. Tipo assim, te faz feliz porque te dá prazer fazer aquilo. E o que você é bom é porque as pessoas te procuram para fazer aquilo, você é elogiado, aquilo é naturalmente fácil para você fazer. Talvez outras pessoas achem difícil fazer aquilo, mas para você é simples, é natural, né? Então, busca essas duas coisas, esses são sinais de qual é a tua missão aqui, né? É algo que você não tem que lutar para que aconteça, é algo que simplesmente acontece, não é verdade? É isso aí. Outra técnica que você falou para você tirar do inconsciente para o consciente é você estar presente no agora. Né? A partir da hora que você se propõe a estar presente no agora, perceptivo ao que está acontecendo com você naquele momento. Isso pode ser através de observar a natureza, mas você tira um tempo para você, um tempo que você possa parar e fazer ficar quieto, se perceber. Quando você for fazer esse processo, você vai começar a observar os teus pensamentos. E você vai ver que todos os teus pensamentos, eles sempre têm conexão com o passado ou com o futuro. E daí você vai perceber, esse aí não sou eu. Eu sou quem olha os pensamentos. Quem observa isso aí. Quando você começa a se entender como observador, logo você se entende como consciência. É o observador de tudo isso. E quanto mais no agora você puder viver, estar vivendo, mais consciente você está. E mais perceptivo do que estava no teu inconsciente você vai estar. Daí você traz para a consciência. Então, o estar no agora é a técnica mais correta para você tirar as coisas do teu inconsciente. É isso aí. Eu vou pedir para quem está assistindo a live, tem um coraçãozinho embaixo do lado direito aí. Clica aí, não custa nada, ajuda o Instagram a entender que esse conteúdo é relevante, entregar para mais pessoas, né? Aí ajuda a gente também a compartilhar. Se você está vendo a gente pelo YouTube, pelo Spotify, compartilhe, tenho certeza que alguém que você conhece vai se ter muito beneficiado de tomar consciência desse conteúdo aqui. E talvez você possa ser a transformação na vida dessa pessoa fazendo um gesto simples, né? Compartilhando isso aqui. Se você não segue, a gente ainda segue, ativa o sininho de notificações. Aproveitando a deixa, se você está me vendo pelo Spotify ou pelo YouTube, essas lives eu gravo ao vivo no Instagram sempre, tá? Então me segue no Instagram, ativa o sino de notificações. Eu sempre posto a live, eu posto que vou fazer live algumas horas antes, né? Não tenho um horário fixo hoje, porque eu acabei de falar alguns minutos atrás por que eu não tenho um horário fixo para fazer live, né? Eu falei alguns minutos atrás, se você não ouviu, volta que você vai entender. Então, assim, eu faço em alguns momentos, né, de forma esporádica, assim, então, mas eu sempre aviso algumas horas antes, então veja nos stories lá, ativa o sininho, que você sempre vai ser notificado e avisado aí, pra você não perder e vir participar ao vivo, ajudar a construir esse conteúdo para espalhar para as pessoas aí, tá? Agora deixa eu ler aqui, a Rúbia falou, boa noite, faz uns 10 dias que eu senti que estava agindo de uma maneira que não era eu. Então parei e repensei minhas atitudes, foi muito bacana e consegui me ajustar novamente. Pois é, Rubia, é justamente esse o lance, né? A gente se observar, né? O que o Sandro estava falando, a gente perceber, diz, cara, tem uma coisa errada acontecendo. E você perguntar assim, o que está acontecendo de errado? Você se observar. Um outro critério que você pode usar muito para perceber se o que está acontecendo na tua vida é bom ou mal, e, enfim, analisar no momento, é o teu corpo. Como é que teu corpo está? O que está doendo, né? Quando é que dói a cabeça? Quando é que dói o estômago? Quando é que dói as costas, né? Em que circunstâncias, em que situações, em que lugares, na presença de quem? Como é que você está se sentindo, sobre o que você está pensando? Cara, o teu corpo é você também. Não negue esses sinais aí. Passe a observar e entender o que acontece dentro de você, que o teu corpo é um grande aliado teu aí para você trazer para o teu consciente tudo isso que está rodando no inconsciente, né? O Carl Jung, aproveitando esse tema, ele tem uma frase que fala assim, até você se tornar consciente, o inconsciente vai guiar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Eu vou falar de novo, porque essa merece, hein? Até você se tornar consciente, o inconsciente vai guiar a tua vida e você vai chamar isso de destino. Então, bora fazer esse movimento, né? De tornar consciente esses processos internos que estão rolando aí, tá? Ó, a Juliana, nutricionista, falou, suas auto-hipnoses estão maravilhosas, faço todos os dias pelo Spotify. Ah, que legal, muito obrigado, Ju, que bom que você está aqui, mulher, seja bem-vinda aí, tá bom? A Rubia falou, sim, alto nível de estresse. Então, é isso aí. A questão é, para que tanto estresse? O que está te estressando, né, mulher? Quais sims que você está dizendo quando devia dizer não, né? Por que será que às vezes a gente tenta, talvez, agradar as pessoas e a gente acaba aceitando cargas que não são nossas ou puxando para a gente um problema que é do outro?
e que vai fazendo a gente se estressar, e às vezes a gente só tem que soltar, dizer assim, não, não, tá tudo certo, né? Não, não a liberta muitas vezes, né? Essa palavra não é uma das mais complexas da pessoa fazer, né? E se você for ver a raiz disso, é muito da infância. É da pessoa querer ser vista, né? A maioria do não que você não consegue dar é esse, você querer ser visto. E você querer ser visto, querer ser aceito, ele bloqueia você de você mesmo colocar um ponto de quebra para dizer assim, até aqui eu vou, daqui para frente eu não vou mais, entendeu? E a gente vê muito conectado com a criança, né, com essas coisas que você aprende quando você é criança e que você traz como verdade. Exatamente. Pois é. Então fica o convite aí, né? No meu canal do YouTube lá tem mais de 180 auto-hipnoses aí para vários assuntos diferentes. Escolhe lá, vai fazendo uma por dia, vai te ajudar a fazer um processo interno de autoconhecimento, de limpar padrões e comportamentos que estão se repetindo aí, né? Se você sentir o caso aí, eu e o Sandro, a gente trabalha com processo de atendimento à distância, por chamada de vídeo, para qualquer lugar do mundo aí, né? Vê como é que você se sente, a questão que você precisa entender é que você não está sozinho e que você não é refém da vida que você está vivendo. Você é o autor da tua vida. E não importa, isso está acontecendo, sempre aconteceu comigo assim. Isso não é uma sentença que sempre vai ser. Eu sempre tive namorados tóxicos ou namoradas narcisistas e tal, eu já tive 5 do mesmo jeito. Tá, você teve 5 porque você precisa aprender alguma coisa com isso aí. Se você não aprendeu, você vai ter 10 e vão ser iguais. Não quer dizer que porque você teve 5, todos os que você vai ter vão ser iguais. Quer dizer que você precisa parar, entender que padrões você está repetindo, entender por que isso está acontecendo na tua vida, né? Para você entender que porta aberta é essa que está aí dentro, e quando você tem esse aprendizado, você se liberta dessa lição, né? E aí você pode ter um relacionamento saudável, tranquilo, em paz, né? Então, você não é escravo da tua vida, certo? Faça o processo que você sentir que faz sentido para você, tá bom? Ó, a Ju falou, já estou te chamando de Ju aqui até agora, não sei se podia, mas já foi. Ela falou, me ajuda muito, eu estou aprendendo a ter essa sabedoria de parar, respirar, entender o processo e até mesmo para dar os próximos passos. Por isso a importância de se conhecer. Pois é, maravilha, muito bom, muito obrigado, que bom que você está aí. Essa frase que ela pôs, o que é o processo? É a consciência, ela está tomando consciência do processo e vendo as coisas que inconscientemente ela criava na vida dela, né? E essa percepção da consciência é o mais importante. Aí você consegue ver, nossa, inconscientemente eu criava isso, criava esse namorado, criava esse processo na minha frente, né, e tal. E eu gostaria aqui de aproveitar, e quando a gente trata da consciência e daquela conexão entre ego e consciência e espiritualidade, ou energia que emana de nós, que está com nós, eu aproveito para convidar todo mundo, né, Rafael, dia 23 agora de novembro, vai ter a nossa imersão, né, chamada Reconnect, que é bem para isso. É para reconectar você com você mesmo, para que você perceba você como uma consciência conectada, né, e possa ser sensível para olhar o teu inconsciente. Quer comentar mais alguma coisa aí, Rafa? Deu uma travada aqui para mim aqui, mas falando do Reconnect, né? Esse evento vai ser imersivo mesmo, né? Os outros cursos que eu fiz até hoje, todos eles foram com o foco de formar terapeutas. Claro que muita gente vai para se conhecer, mas a ideia era apresentar ferramentas, você entender a ferramenta da hipnose, da PNL, e você usar isso com você ou com as outras pessoas. O Reconnect é diferente. A ideia do Reconnect é aplicar essas ferramentas todas na tua história de vida. A gente vai te guiar no processo. É claro que você vai entender as ferramentas, você vai levar ferramentas para casa para você usar, para você entender, mas o grande objetivo nosso aqui não é ser um curso que você leve mais conhecimento para casa. O objetivo é que você venha uma pessoa e volte outra, entendeu? Que você faça um processo de limpeza, de desconectar da tua alma, de tudo isso que tiver aí do teu ego, tudo que não precisa mais estar aí, tudo que vem fazendo repetir padrões aí, né, que de alguma forma estão atrapalhando a tua vida, para você se reconectar com o que você tem de verdade aí dentro de você. E é daqui 14 dias, 13 dias, sei lá, no dia 23 de novembro, né? Sábado, daqui a pouquinho aí, tá? A gente vai fazendo uma cabana na natureza, sabe? Num lugar bem
bem isolado assim mesmo, sabe? A ideia é justamente você ir lá e você ter essa experiência imersiva mesmo, sabe? Andar descalço na grama ali, sentir o sol, fazer processos realmente de transformação. E vai ser sábado, tarde e noite, né? E se você vier de outra cidade, vier de outro lugar, nessa própria cabana a gente vai deixar lá alguns colchões, enfim, você pode ficar lá, você pode ficar nessa experiência acampado não, mas enfim, lá dentro dessa cabana, né? Você pode ficar lá, vai ser uma experiência bem bacana e tá um valor bem acessível mesmo, bem diferente dos outros cursos aí, porque a ideia realmente é possibilitar esse acesso, fazer essa transformação, e vai estar eu, o Luiz Sandro, vai estar a Fran, que é a minha esposa, que é terapeuta holística também, e a gente vai trabalhar bastante essa questão espiritual, emocional, essa questão da nossa mente, como a gente cria essas emoções, e a gente desconectar de tudo isso que está causando dor e reconectar com o que a gente é de verdade, com a nossa própria essência, tá bom? A Rúbia falou, estarei lá, e o Isaías falou, ansioso pelo Reconnect. Olha aí, já temos várias confirmações aí, né? Então, bora lá, se você quer fazer, aproveita aí que tem pouco tempo aí para você poder garantir uma vaga nessa experiência que vai ser bem bacana, tá bom? Eu sinto que vai ser uma tarde, uma noite de muita cura, e você, com certeza, você vai voltar se percebendo diferente, se percebendo outra pessoa. Ó, a Annelise, que é a nossa prima, tanto minha quanto do Sandro, né? Ela mora na Costa Rica, ela escreveu aqui, ó. Muitas filosofias orientais, também consideradas espiritualidade, falam sobre os graus de consciência e como isso ajuda a nos situar nos desafios diários. Obrigada por esta sessão que trata do tema. Pois é, eu vejo que tem muitas informações, tem vários conhecimentos, vários conteúdos, e eu vejo que o processo aqui é justamente trazer para a consciência isso tudo que está aí no nosso inconsciente, tudo isso que vem fazendo a gente repetir experiências e que a gente não sabe, que a gente não percebe, né? E esses ensinamentos, eles já estão publicados em vários lugares, né? Jesus Cristo falava sobre isso, está na Bíblia, está em várias filosofias, em vários locais, várias correntes teóricas, né? O grande negócio é você olhar para dentro de você e entender que você é o co-criador da tua vida, você é o responsável. E quando você entende o que está rodando dentro de você, você assume o controle disso para tirar o melhor proveito de você, em vez de você passar a vida inteira se chicoteando aí, querendo que você vá para um lado que não é o teu lado, você entender, cara, do que eu sou feito, o que me faz feliz, o que me faz bem. Tem gente que eu atendo que eu fico surpresa, a pessoa nunca fez essa pergunta. O que você gosta de fazer? A pessoa, não sei, nunca pensei sobre isso. Eu falei, tá, o que você gosta de comer? Não sei, qualquer coisa. Eu falei, como assim, qualquer coisa, sabe? É a tua vida, pô. Você tá aqui para experimentar como você não sabe quem você é, né? Você quer que quem descubra quem você é? Como é que você quer que o teu marido ou a tua esposa te faça feliz se nem você sabe o que te faz feliz? Então, o convite aqui é justamente esse, mergulhar dentro da gente para a gente viver melhor. Nesse comentário que você fez agora, a gente entra numa outra conversa que é muito normal de a gente pegar. Isso também está no inconsciente coletivo, né, do planeta, que é a sensação de auto-amor, de autopercepção. Né? A pessoa, essa aí que não sabe o que tem, o que ela gosta de comer, né? Então, o que a gente vê? Você pergunta para as pessoas quem é a pessoa mais importante nesse momento para você. E a resposta é, a percentagem é altíssima. Elas dizem, é meu marido, é minha mãe, meu pai, meu filho. E é muito difícil a pessoa dizer assim, sou eu. Né? E quando você começa a trazer isso do inconsciente para o consciente, porque é uma coisa inconsciente que ela está vivendo. Processo inconsciente esse, de não percepção e de falta de auto-amor, né? A pessoa começa a entender e começa a trazer uma mudança importante para a vida dela, porque aí a gente vem da importância de você se cuidar, de você saber o que você gosta, de quem você é, da tua autoestima, de todo o teu processo. Porque você só vai conseguir cuidar do outro quando o teu copo estiver transbordando. Né? A sobra da tua energia, a sobra de quem você é que vai ajudar o outro. E não você querer ajudar todo mundo. Né? Porque uma hora você vai precisar ser ajudado. E eu digo até mais um pouco, porque assim, ó, eu atendo casos de a mãe, por exemplo, tem casos de pai e filho também, mas o que mais acontece é mãe e filho. A mãe, ela tá doente porque ela tá vendo a filha triste. E ela fez de tudo, ela sente que ela não é capaz de fazer aquela filha feliz.
Aí aquela filha tá triste, tá doente, porque ela tá vendo que a mãe tá triste. E ela tá sentindo que ela não é capaz de fazer aquela mãe feliz. Aí uma vê a tristeza da outra e as duas vão afundando junto numa areia movediça, sabe? Quando se cada uma cuidar da sua própria vida, tudo dá certo. Porque, cara, você não tem o poder de fazer ninguém feliz. Você tem o poder de se fazer feliz, né? E essa mãe, por exemplo, quando ela diz assim, não, eu tô me doando aqui, cuidando só da minha filha, dos meus filhos, não sei o que e tal, ela tá ensinando para aquela filha como ela deve agir. E ela está dizendo, você não tem que se colocar em primeiro lugar, porque eu não me coloco, eu coloco todo mundo na minha frente. Então a filha faz o quê? Coloca todo mundo na frente também. Então, se você quer ajudar o teu filho de verdade, você tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo. Como é que dá o exemplo? Se colocando em primeiro lugar. Ah, mas isso é ser egoísta. Não é, tem um limiar muito grande. Até a próxima live pode ser sobre isso, né? A diferença aí entre o auto-amor e o egoísmo aí, né? Porque, cara, você, para ser egoísta é um outro passo, né? Que se você só está pensando que você pode ser egoísta, você já não vai ser, eu garanto para você, né? Só você está se preocupando, e se isso for egoísmo? Não é o teu caso, né? É que nem a pessoa que pergunta assim, será que eu sou narcisista? Quase sempre ela não é, porque a pessoa que é narcisista, ela não se pergunta, ela tem certeza que ela é um anjo iluminado e que os outros é que estão burro, devagar e lento ao lado dela, né? Então, é mais ou menos isso, né? Então, você tem que se colocar em primeiro lugar para você dar o exemplo para as pessoas, para você estar bem, para você ter algo para transbordar com o mundo aí, né? Sandro, 56 minutos, rapaz, já está acabando o nosso tempo aqui, meu. Tá contigo Sempre aí. assim, quando a gente vê, já foi, né? É, como eu comecei falando da importância de você trazer, e o Rafael até brinca comigo, né? Diz assim, você que fica falando isso toda hora, trazendo o inconsciente para o consciente, né? Mas eu percebo a importância que isso tem. Porque a pessoa entender a cocriação que ela faz da vida dela é, é transformador para ela. Se ela entende inconscientemente como que ela cocriou uma situação na vida dela que trouxe um problema familiar, que trouxe um problema de relacionamento, que trouxe até uma doença, quando ela percebe como ela criou isso inconscientemente, como traz isso para o consciente, ela muda os patamares, os padrões da vida dela. Tem pessoas que curam a doença através dessa percepção. Então, quem cria as coisas ruins, entre aspas, né? Porque a observação nossa que é ruim, é o teu inconsciente. Porque o teu consciente não quer te prejudicar. O teu consciente não prejudica ninguém. É o teu inconsciente que transforma a realidade na tua frente em desafios para que você aprenda. E esses desafios são vários, né? Então, eu percebo que isso daí é de suma importância, né? É você entender e você entender e aceitar. Aceitar que o processo que está na tua frente, você criou. Esse é o mais complicado, a pessoa não aceita. Ela não consegue ver o espelho na frente. Ela só vê o outro errando para ela. E daí ela absorve aquilo que ela estipulou como erro do outro, e daí vai gerando mágoa, vai gerando várias emoções que são desequilibradas, né? Então, É isso eu acho aí. que É, esse tema aí é de suma importância, né? certeza. É isso aí. Ó, a Ju falou ali, ó, gratidão, obrigada por doar o tempo e nos trazer sabedorias grandiosas. Que beleza, maravilha, gratidão por compartilhar com a gente aí, tá? Gente, então eu quero agradecer a vocês todos que participaram, que ouviram, que assistiram, que interagiram, que contaram alguma história aqui, enfim, né? Fazer o convite para vocês seguir a gente nas redes sociais, segue o Luiz Sandro aí também, vai estar aqui no Instagram, no meu Spotify vai estar embaixo o link do Instagram dele. Clica lá, passa a conhecer o conteúdo dele. Se você sentiu o chamado aí de fazer um processo terapêutico com a gente atende pessoas de qualquer lugar do planeta, aí, desde que tenha Wi-Fi dê para fazer esse processo aí, né? E aí também o convite aí para o Reconnect, dia 23 de novembro, que vai ser em Rio Negrinho, Santa Catarina, tá? Você pode vir de qualquer lugar do mundo que você quiser aí, vai ter um lugar para você ficar e tenho certeza que vai ser uma experiência bem bacana e você vai aprender muito a fazer esse processo de reconexão aí, tá bom? O Isaías está pedindo aqui, poderiam fazer uma live falando sobre disciplina e hábitos? Beleza, Isaías? Anotado aqui, então. Temos uma de disciplina e hábitos e temos mais uma que a gente falou agora há pouco, que é o auto-amor e o egoísmo, aí, que o Sandro já tinha dito esses dias. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Ótima noite. Sandro, tá contigo aí, meu. Beleza? Eu só quero agradecer você a oportunidade de a gente poder expressar um pouco, né, do que a gente passa no dia a dia. E mandar um abraço, um bom final de semana a todos.
Valeu.